Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dev Pistola. Hoje nós iremos falar sobre operadores, mas antes vamos à nossa revisão. Na última aula falamos sobre variáveis e constantes, dois elementos fundamentais na programação. Recapitulando, variáveis são etiquetas utilizadas para representar dados que podem mudar durante a execução do programa. Constantes são etiquetas utilizadas para representar dados que não podem mudar durante a execução do programa. Ambas possuem um tipo de dado que ajuda a definir os tipos de operações que podem ser realizadas com elas, pois, como dito na aula passada, o computador tem como função básica processar dados, e dados são processados a partir de operações. E é aqui que nós iniciamos essa aula. Operadores são elementos fundamentais na programação. É através deles que nós processamos, manipulamos e validamos os dados. As tomadas de decisão feitas pelo software são baseadas em operações de acordo com a função de cada algoritmo. Existem três grupos de operadores: operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Nós iremos ver como funciona cada um desses operadores. Operadores aritméticos são símbolos que usamos para realizar operações matemáticas com números, ou seja, variáveis do tipo texto não funcionam com esses operadores. Os principais e mais importantes nesse momento são esses: adição, operador utilizado para somar dois valores; subtração, operador utilizado para subtrair o segundo valor do primeiro; multiplicação, operador utilizado para multiplicar dois valores; divisão, operador utilizado para dividir o primeiro valor pelo segundo; e módulo, que é um operador utilizado para retornar o resto da divisão do primeiro valor pelo segundo valor. Os quatro primeiros não tem muito o que explicar, são as operações básicas da matemática. O que pode confundir você no início é só a questão do símbolo da multiplicação e da divisão, mas isso também não é um problema, pois esses símbolos são usados na informática para essas operações há muito tempo. O principal exemplo está no teclado numérico do PC. Veja que os quatro operadores estão identificados justamente com esses símbolos. O operador que talvez você não conheça é o módulo. O módulo é uma operação de divisão normal. A diferença é que, ao invés dele retornar o resultado da divisão, ele retorna o resto da divisão. Exemplo: 10 dividido por 5 é igual a 2 e o resto é zero. Então, 10 módulo 5 é igual a zero. 11 dividido por 5 também é igual a 2, mas o resto é 1. Logo, 11 módulo 5 é igual a 1. Um detalhe sobre esse segundo exemplo é que o módulo é usado basicamente para operações com números inteiros. Como o objetivo é pegar o resto da divisão, esse resto nunca será um número fracionado. Algumas linguagens permitem esse tipo de operação usando números fracionados, mas eu confesso que não me lembro de nenhuma operação prática de módulo com números não inteiros. A principal utilização do módulo é verificar se um número é par ou ímpar. Isso se faz dividindo o número por 2. Todo número par dividido por 2 vai ter resto igual a zero. E todo número ímpar dividido por 2 vai ter resto igual a 1. Esse é um algoritmo feito para calcular a média de três números específicos. Nós temos três variáveis do tipo inteiro, a, b e c, com os respectivos valores 5, 10 e 15.
E nós temos a variável média do tipo real. Nós definimos a variável média com o tipo real porque, na divisão, o resultado nem sempre é um número inteiro. Por exemplo, 15 dividido por 2 é igual a 7,5. E esse valor, 7,5, não pode ser armazenado numa variável do tipo inteiro, pois ele não é um número inteiro. Por isso, média é uma variável do tipo real. Bem, se você prestou atenção na primeira aula sobre algoritmo, deve ter percebido que há um erro nessa expressão. Pelas regras da matemática, o resultado deveria ser 20, pois, como sabemos, a divisão deve ser executada antes da adição. Dessa maneira, pelas regras da matemática, o cálculo seria média igual a 5 mais 10 mais 15 dividido por 3. Depois, média 5 mais 10 mais 5, resultado média igual a 20. Mas, como você aprendeu, o computador vai executar os comandos do jeito que você escreveu, na sequência que você escreveu. Portanto, essa expressão será calculada da seguinte maneira: média igual 5 mais 10 mais 15 dividido por 3. Daí, média igual 15 mais 15 dividido por 3. Daí, média igual a 30 dividido por 3. Resultado, média igual a 10. Embora o resultado esteja correto, essa expressão foi escrita de forma errada. O correto seria o uso de parênteses. Quando se usa parênteses, o cálculo dentro dos parênteses é sempre executado antes do cálculo de fora. Essa expressão, por exemplo, poderia ser escrita da seguinte maneira: a execução dessa expressão seria média é igual a 5 mais 10 mais 15 dividido por 3. Daí, sim, média é igual a 5 mais 25 dividido por 3. Média é igual a 30 dividido por 3. Resultado, média é igual a 10. Sem a utilização dos parênteses, nós tivemos a parcial 15 mais 15. Já da maneira como colocamos os parênteses, nós tivemos a parcial 5 mais 25. Isso aconteceu porque o cálculo dentro dos parênteses é sempre executado primeiro. Apesar dos símbolos chaves e colchetes serem usados para escrever expressões matemáticas, dentro da programação eles são usados para outros fins. Portanto, sempre que for escrever uma expressão matemática usando chaves e colchetes, esses símbolos deverão ser substituídos por parênteses. A expressão matemática dentro da programação é escrita com parênteses sempre. Operadores relacionais são usados para comparar dois valores e avaliar a relação entre eles. Essa avaliação vai retornar um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Esses são os principais operadores relacionais. Igual, verifica se dois valores são iguais. Diferente, verifica se os dois valores são diferentes. Menor que, verifica se o primeiro valor é menor que o segundo valor. Menor ou igual a, verifica se o primeiro valor é menor ou igual ao segundo valor. Maior que, verifica se o primeiro valor é maior que o segundo valor. E maior ou igual a, ele verifica se o primeiro valor é maior ou igual ao segundo valor. Por ter um resultado booleano, os operadores relacionais são muito utilizados nas estruturas de condição e de repetição. Veja esse exemplo.
Nessa versão do algoritmo martelar, nós adicionamos uma variável, altura prego, do tipo inteiro e usamos ela para armazenar o valor medido da altura do prego em relação à madeira. Nós também adicionamos uma atribuição de valor, onde a variável altura prego recebe o resultado do comando medir a altura do prego. Então, a primeira coisa a fazer antes de entrar na estrutura de repetição é medir a altura do prego. Daí, o enquanto verifica se a altura do prego é maior que zero. Ou seja, a estrutura enquanto usa um operador relacional para verificar se o valor da variável é maior que zero. Se for maior que zero, a operação irá retornar verdadeiro e o bloco de comando será executado. Após martelar o prego, o valor da variável altura prego é atualizado com uma nova medição. Como esse é o último comando do bloco, o fluxo retorna para o enquanto e o valor da variável é verificado novamente. Enquanto for maior que zero, faça. Os comandos são repetidos e a variável é atualizada novamente. Quando o valor da variável não for maior que zero, o operador relacional irá retornar falso. Assim, o bloco de comandos do enquanto não será mais executado e o fluxo irá passar para o próximo comando. Esse é um outro algoritmo de exemplo do uso de operadores relacionais. Nele, o usuário informa a sua data de nascimento e o algoritmo retorna se ele pode ou não votar. Nós temos duas variáveis, data nascimento e idade, uma do tipo data e a outra do tipo inteiro. O primeiro comando vai ler a data informada pelo usuário e armazenar esse valor dentro da variável data nascimento. O segundo comando vai calcular a idade da pessoa usando o valor da variável data nascimento como parâmetro. Então, o resultado desse cálculo será armazenado na variável idade. Sabendo a idade da pessoa, o algoritmo poderá dizer se ela pode ou não votar, fazendo apenas operações relacionais entre o valor da idade e os valores determinados pela lei. Se idade menor que 16, então voto não permitido. Se idade maior ou igual a 16 e menor que 18, então voto facultativo. Se idade maior ou igual a 18 e menor que 70, voto obrigatório. Se idade maior que 70, então voto facultativo. Se não, falha catastrófica. Olha, eu sei que eu sou exagerado, que as minhas piadas são sem graça e tudo mais, mas o cara que criou a mensagem falha catastrófica, esse merece o Oscar do drama. Meu Deus! Sério, não é exagero meu, essa mensagem existe. Podem pesquisar na internet. Falha catastrófica. Bem, vamos lá. Veja que nós temos um bloco se que faz várias operações relacionais para verificar em qual categoria de eleitor o usuário se encaixa e, então, retornar a informação se ele pode ou não votar. Uma coisa que é preciso tomar muito cuidado é com o uso do igual. O primeiro se verifica se a idade é menor que 16 e não menor ou igual a 16. Esse comando foi escrito desse jeito, pois com 16 anos a pessoa já pode votar. Assim, se a gente colocasse menor ou igual a 16, o algoritmo iria retornar voto não permitido
mesmo a pessoa podendo votar. O mesmo vale para o segundo se, onde o algoritmo verifica se a idade é maior ou igual a 16. Se colocássemos apenas maior que 16, uma pessoa com 16 anos exatos não estaria em nenhum dos cenários, causando uma falha catastrófica no seu software. Operadores lógicos. Esses podem ser um pouco complexos de definir, mas, na prática, muito simples de entender. Eles operam exclusivamente com valores binários, isso é, 0 e 1, ou com valores booleanos, representados por falso e verdadeiro. Esses valores booleanos muitas vezes não são fornecidos de forma direta, mas, em vez disso, são obtidos como resultado de uma operação, quase sempre uma operação relacional. Desde o seu início, a informática está ligada à álgebra booleana, que lida com zeros e uns. Portanto, o uso de operadores lógicos tem sido uma parte essencial da computação desde os primórdios. E esses três são os principais operadores lógicos: e, ou e não. Com exceção do não, nós usamos esses operadores praticamente desde a primeira aula, de forma bem orgânica, bem natural, pois eles são assim, simples e naturais. O primeiro operador é o e. A função dele é verificar se todos os valores informados são verdadeiros. Nós tivemos vários exemplos do uso do e, mas aqui está um que usamos repetidas vezes. O algoritmo OLA usou bastante o operador e, pois nós estávamos testando duas variáveis, sexo e aparência. Aqui no exemplo, a condição se verifica se é mulher e bonita. Ou seja, ele só irá retornar a mensagem olá gata se as duas variáveis forem verdadeiras. Já o operador ou tem a função de verificar se pelo menos um dos valores é válido. Esse exemplo foi retirado do algoritmo corrida, onde nós temos duas operações relacionais verificando o valor da variável volta. Se pelo menos uma das validações retornar verdadeiro, a operação OU irá retornar verdadeiro e o fluxo irá entrar no bloco se. Esse exemplo é interessante para se comparar o e com o OU. Numa corrida, não tem como o carro estar nas voltas 20 e 35 ao mesmo tempo. Assim, se usássemos o operador e, essa condição nunca seria verdadeira e o carro nunca entraria nos boxes. Usando o OU, nós temos a possibilidade do carro entrar até duas vezes, na volta 20 ou na volta 35. Você não precisa ter o valor verdadeiro nas duas operações, apenas numa delas. O não é um operador que tem a função de negar o valor da validação, ou seja, ele inverte o valor. No algoritmo OLA, por exemplo, a gente verifica se o sexo é igual a mulher, mas nós também podemos verificar se o sexo não é igual a mulher. Esse operador nos ajuda a trabalhar com validações de exceção, com validações onde o cenário não pode ser verdadeiro. É como psicologia reversa, pois tudo que é verdadeiro é igual a não falso, e tudo que é falso é igual a não verdadeiro. Nós quase sempre encontramos essas tabelas quando estamos estudando operadores lógicos. O objetivo delas é ajudar a entender o funcionamento de cada operador. Eu não gosto muito delas,
pois elas podem tornar esse aprendizado muito mecânico, muito decoreba. A ideia é, na coluna A, nós temos o valor da primeira variável, ou operação. E na coluna B, nós temos o valor da segunda variável. A coluna S é o resultado da operação E. Assim, se A for falso e B for falso, o resultado de S será falso. E assim você decora todas as possibilidades considerando apenas duas variáveis. Uma outra maneira de aprender essa tabela é usando zeros e uns. Na álgebra booleana, há uma simplificação onde 0 é igual a falso e 1 é igual a verdadeiro. Dessa maneira, o operador E seria igual a uma multiplicação, ou seja, S é igual a A vezes B. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Logo, a única maneira de ser diferente é tendo os dois valores iguais a 1, os dois valores verdadeiros. Na boa, eu prefiro resumir o operador E da seguinte maneira: S será verdadeiro se tudo for verdadeiro. Nós também temos essas mesmas tabelas para o operador OU. Se A for falso ou B for falso, S também será falso. E assim vai para os demais cenários. Já na álgebra booleana, o operador OU seria uma adição, uma soma, ou seja, S é igual a A mais B. Desse modo, todo número somado a zero é igual a ele mesmo. Como a álgebra booleana trabalha apenas com zeros e uns, esse é um dos poucos lugares onde 1 mais 1 é igual a 1. Meu resumo para o operador OU é: S será verdadeiro se apenas 1 for verdadeiro. É isso. Os operadores na programação não são muito diferentes dos operadores na matemática e, até por isso, alguns desistem de aprender. Lembra que eu falei lá no início que precisa ter talento? Então, era sobre isso. Programação não é matemática, mas é necessário muito de matemática para programar. Se você não gosta de matemática, você provavelmente não vai gostar de programar. Lá na frente, nós iremos falar mais especificamente sobre a álgebra booleana. Ela é uma matemática diferente, pois tem apenas dois números, 0 e 1. Pode parecer mais fácil por ter apenas dois números, mas para quem não gosta de matemática, ela costuma ser bem confusa. Mas não desista. Mesmo sem saber escrever o algoritmo, você pode virar, sei lá, um programador front-end, né? Quem sabe? Pessoal, é isso. Beijo, fui.